são anos de luta pela paridade social, de gênero e tantas outras. Em um progresso que ainda precisa avançar e ser contínuo, as mulheres estão conquistando espaços antes inimagináveis. Um exemplo disso é na ciência. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora da pós-graduação da AGUFMA, a professora doutora Rosângela Fernandes. Professora, é um prazer tê-la aqui. Eu queria, para a gente começar, que a senhora me falasse um pouquinho sobre esses espaços. Ainda é um progresso, ainda é uma luta contínua, professora? Sim, Luísa. Essa luta da igualdade de gênero, ela é histórica. O que nós vemos hoje, historicamente, é que as mulheres tinham assim, um espaço determinado que não era na ciência. Então, essa luta, ela teve que ser construída ao longo do tempo para hoje termos essas vitórias de grandes mulheres ao longo da história que conseguiram mostrar o seu potencial dentro da ciência. Mas não foi fácil e não é fácil ainda. É isso que eu comecei falando justamente sobre isso, sobre esse progresso contínuo. Eu queria saber quais são os desafios ainda enfrentados por essas mulheres que desejam ingressar na ciência. Então, por exemplo, lá na diretoria de pós-graduação, se você for olhar historicamente, hoje nós temos 61 programas de pós-graduação. Desses, se você for olhar historicamente, poucas mulheres exerciam esse papel de coordenadora dos programas. E mais, poucas mulheres eram professoras permanentes do quadro de pós-graduação. Hoje já mudou. Hoje nós já temos uma paridade, aí 50% mais ou menos, de mulheres que estão atuando na pós-graduação. Claro que isso a gente observa também, pensando nas grandes áreas da CAPES, que algumas áreas, como por exemplo, as engenharias, nós somos ainda minoria. Mas quais são esses grandes desafios, respondendo à tua pergunta? Eu acho que tem dois grandes desafios. Primeiro, essa questão da representatividade. Então, hoje, por exemplo, na pós-graduação, nós temos mais mulheres cursando mestrado, doutorado, mais mulheres sendo tituladas, que saem com o título, mas na hora de exercer um cargo de gestão ou até um destaque, isso é prioridade para os homens e não para as mulheres. O outro desafio que eu acho que é muito importante é a questão de conciliar as nossas atividades. Então, as mulheres têm umas atividades cotidianas, pessoais, domésticas e familiares que precisam ser conciliadas com a acadêmica. Então, eu acho que isso é um grande desafio hoje na sociedade, hoje para as mulheres ingressarem nesse patamar de ciência hoje. E como a gente pode observar essas mulheres dentro da ciência quando a gente fala, quando a gente pensa na Universidade Federal do Maranhão? Então, a UFMA, né, e também a AGUFMA, na pessoa da professora Flávia, como pró-reitora, tem se preocupado em dar continuidade, oportunidade para essas mulheres. Então, são políticas de ações que facilitam que as mulheres alcancem também essa mesma oportunidade dos homens. Por exemplo, recentemente, nós tivemos um edital para bolsas, são bolsas dadas para o CNPq, mas vem para a nossa distribuição, claro. Então, a AGUFMA montou um edital que a prioridade era para mulheres. Então, são ações assim, dentro de editais, de políticas mesmo de ações e que facilitam com que as mulheres tenham essa oportunidade. Perfeito. A gente tem aí 2 dias, agora a gente está próximo ao Dia Internacional da Mulher e no mês passado vocês comemoraram aí o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência. Como esses 2 dias conversam para a importância, né, da gente destacar essa mulher na ciência? Eu acho que é a conscientização da sociedade como um todo, de que nós mulheres, né, precisamos ter essa oportunidade. Então, a ciência, o conhecimento, ela não tem gênero. Isso a gente já sabe. Sim. Então, por que essa diferenciação? Então, essas datas, elas são importantes para isso, para conscientizar e até nós mesmos, né, se despertar. Poxa, eu estou nessa posição porque eu lutei, eu tive desafios, mas mesmo assim eu consegui chegar conciliando todas essas dificuldades que nós temos no dia a dia, mas chegamos aonde chegamos. Eu, você, com certeza nós tivemos grandes dificuldades para chegar aonde chegamos. Então, não é fácil.
Mas essas datas são importantes para isso. Eu acho que conscientização e despertar essa necessidade da igualdade de gênero. Professora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse aí um recado para as meninas, para as mulheres que querem ingressar na pesquisa científica. A gente está falando de dificuldades, de desafios, mas a gente sabe também que tem um lado bom da coisa, né, professora? Claro, é muito gratificante, é muito... nós recebemos prêmio agora da FAPEMA, quer dizer, a FAPEMA mostrou aí que premiou mais mulheres do que homens, então isso é importante. Qual é o meu recado? É não desistir, porque dificuldades tem, problemas, conciliar essa vida familiar e essa vida profissional às vezes não é fácil, mas eu digo sempre, não desistam, mesmo que você diminua o ritmo, eu digo isso muito para as minhas orientandas, o importante é você não parar. Se tiver algum problema familiar ou pessoal, diminua o seu ritmo, mas não pare. Então, não desista, continue persistindo, que um dia você chega aonde você quer. É isso aí, mulheres aonde quiserem, né? Aonde quiser, na ciência, em qualquer lugar. Perfeito, professora. Muito obrigada por sua entrevista. Eu conversei com a professora da pós-graduação da AGUFMA, a professora doutora Rosângela Fernandes.